Oi, gente, meu nome é Esther Feital e eu sou professora de artes visuais da Fundação Deodato Santana. Gente, hoje a gente vai continuar com a aula sobre desenho de rosto. Na outra aula a gente deu as medidas e nessa aula eu vou pegar uma modelo. Lembra que eu falei para vocês para a gente pegar a revista de moda com capa inteira, com o rosto da modelo frontal, por enquanto, frontal, boquinha fechada, para vocês irem se adaptando para a gente poder chegar no rosto para cima, para baixo, do lado. Então vamos começar com o frontal. Na aula passada eu dei as medidas. Nessa aula eu já vou fazer essa primeira etapa do desenho já com a minha modelo, tá bom? Então a primeira coisa, gente, é riscar, ó. Eu pus aqui a folhinha para vocês verem bem. Eu estou fazendo com o carvão. Vocês em casa podem fazer com o caderno de desenho, tá? Caderno de desenho e o lápis 6B. Então, como que eu começo, gente? Eu olho a minha modelo e venho fazendo mais ou menos, ó, aquele nosso primeiro, né? Que é aquele meio ovalado. A gente faz um ovinho assim, ó. Fiz esse ovalado, né? Eu estou fazendo com carvão, tá, gente? Então, eu tô olhando a minha modelo ali. Primeira coisa, traço as minhas linhas auxiliares, como a gente já havia falado na aulinha passada. E as minhas linhas de nariz, de olhos, nariz e boca. Só que agora, como eu estou com a modelo, eu já vou começar a fazer a parte dela, ó. Que nem eu tenho um pescocinho, ela tem um pescocinho assim que vem pra cá. E esse aqui vem mais pra cá. Porque ela tá meio de frente, meio no frontal, tá vendo, ó? Então, já coloco aqui. Aqui faz uma partezinha, uma sombrinha e aqui pra cá. Então, gente, como que a gente começa esse desenho? A mesma coisa que eu havia falado pra vocês. A gente marca na linha dos olhos o peixinho, aquele peixinho que eu falei, ó. A modelo tá com o olhinho ali, peixinho. O olhinho, marquei o meu primeiro olhinho. Venho com a medida do meu olho, eu marco a medida do meu olho, faço o intervalo e começo novamente. Na verdade, então, essa parte aqui do centro é a mesma medida, tanto desse olho como desse olho, para vocês não terem problema na hora das dimensões, tá bom? Então, eu vim aqui, fiz o meu olhinho, peixinho. Ó, eu tô acompanhando todos os meus traços do meu desenho de cima, tá? Agora, o que que eu faço? Vou fazer o nosso arquinho. Eu vou deixar nosso arquinho preparado desse lado. E já vou fazer bolinha do canto do olho. Então, hoje, agora, nessa aula, eu vou fazer tudo que a modelo tem e o acabamento a gente faz na próxima, que é a parte de sombra, de luz, de tudo, tá bom, gente? O que que a gente vê ali? A sobrancelha, a gente primeiro desenha a sobrancelha e deixa ela preparada aqui. A outra sobrancelha é a mesma coisa, a gente puxa e deixa ela separadinha aqui. O nosso nariz, ó, a gente vai marcar 2 pontinhos. Primeiro risquinho, para vocês não se atrapalharem, primeiro põe o risquinho. Mesma coisa o risquinho, quando vai fazer o risquinho, você pôs o primeiro. Você, ó, essa distância aqui, você passa para cá e coloca aqui. Não precisa de régua para os traços que a gente está fazendo. A gente sempre faz com o nosso lápis, serve de régua pra gente. Então, a gente mede, por exemplo, esta medida aqui do meio, com as nossas linhas auxiliares. Se você está preocupado, eu não consegui fazer esse lado exatamente igual a esse. Então, você vem com o seu lápis, põe aqui, mede, veio até aqui, eu passo para cá e tenho a mesma medida. Tá bom, gente? A mesma coisa a gente vai fazer com toda a parte, eu vou fazendo aos pouquinhos para você, tá? Essa é a primeira etapa e a próxima aula eu vou dar o acabamento com as sombras, com toda aquela parte de delineador do olho, tudo aqui. Então, fiz o narizinho. O narizinho, ó, eu só vou colocar, ó, um arquinho aqui embaixo, um na lateral e outro na outra lateral. Tá vendo? São risquinhos, por enquanto. A boca, a mesma coisa, ó. Eu venho com a minha boquinha, eu traço a minha boquinha, divido ao meio. Aqui tá a nossa linha auxiliar, gente. Então, aqui a gente põe o outro lado da boquinha, um lado da boquinha. Ó, professora, eu tô achando que tá meio um lado tá maior que o outro. Pega o seu lápis de desenho, vem aqui e mede. Ó, tá vendo? Vem um pouquinho mais pra cá. O lápis, ele auxilia vocês nessa parte aqui.
Fiz a primeira parte de cima da boca. Eu venho aqui, o lábio superior, que é a parte de cima da nossa boca, a gente faz um pouquinho mais fina. No meu caso da modelo, eu tô acompanhando, gente, o desenho que eu tenho aqui, esse que eu escolhi, tá bom? Então, parte de baixo, mais larguinha, ó, ela tem uma boca bem assim, bem maior embaixo, olha só, tá vendo? Então, aqui o que eu tenho? Como eu tô com carvão, o carvão às vezes dá uma borradinha, com vocês com lápis de desenho, vocês vão fazendo melhor aí, tá bom? Eu tô fazendo com carvão para vocês enxergarem bem quais as dimensões. A dúvida sempre é aquela, orelha. Orelha, ela se encontra entre os olhos e o nariz. Sempre ela vai estar aqui. Então, a gente já marca. Este aqui é nosso primeiro esboço, depois a gente vai passar para o acabamento, tá? Então, como que a gente continua aqui? Então, eu já marquei meu olhinho, ele ficou na mesma distância do outro. Eu vou fechando aqui, ó. Fecho. Tá pronto. Sobrancelha, a gente só vai riscando aqui a sobrancelha, pra ficar bem natural, como se estivesse fazendo uns pelinhos na sobrancelha. O nosso outro olho também, a gente vê se os olhinhos estão bem dimensionados, se estão do mesmo tamanho, tá bom? Porque às vezes fica um olho bem mais pra lá, um bem mais pra cá, um olho maior, outro menor. Então, essa primeira etapa é pra gente ver se as nossas medidas e dimensões estão de acordo pra gente continuar o nosso desenho. Agora eu venho para esse outro olhinho, ó, também vou fazer a mesma coisa, ó, eu vou puxar, vou fechar direitinho e vou avaliar se eu tenho uma bolinha aqui dentro, que eu vou deixar uma partezinha branca, tenho uma outra bolinha aqui dentro que eu vou deixar a partezinha branca, tá? Então, o que que a gente vai fazer agora? Analisar se todas as medidas estão de acordo. A nossa modelo está aqui. Então, se vocês têm outro desenho de outra modelo, é só ir acompanhando, gente. Vocês vão observando partes por partes. Não precisa ter aquele desespero para terminar, porque o desenho é uma coisa que vocês vão treinando em casa. Então, quanto mais tempo, quanto mais modelos, referências vocês pegarem, vocês pegam um caderno de desenho e começam a fazer. A primeira coisa, vamos voltar. Primeira coisa, a parte, aquele ovalada que eu falei para vocês na aula passada. Só que agora, aquela aula passada, eu fiz as medidas sem me preocupar com a referência. Aqui eu já estou fazendo o desenho, já preocupado com a nossa referência, tá bom? Então, a gente vai ter que sempre observar as linhas auxiliares, as medidas que eu dei dica para vocês. O nosso lápis serve como régua para medir os dois lados. Por exemplo, essa parte do rosto e essa parte do rosto, ela tá igual? Ai, professor, eu acho que tá meio. Então, mede com o lápis. Vem com o lápis aqui, da ponta do lápis até aqui. Mediu aqui. Passou para esse lado, tá igual? Então, já tá bom, porque daí a gente tem só que depois arrumar essas laterais aqui, ó. A minha modelo, ela tem um rosto que vem quadrado até aqui, ó. Ele vem afunilando, né? Chega aqui, ela tem nessa parte que seria no canto da boca, exatamente, gente, quando a gente vai do queixo para baixo, que é essa parte aqui, ó, dela. Então, essa pontinha do queixo tem que estar mais ou menos alinhada na nossa linha, no canto da boca. Então, o canto da boca até o queixo é a parte onde o rosto começa a funilar para formar o queixinho. E outra dica legal para vocês, quando vocês forem fazer a boquinha, esse cantinho da boca, ó, o cantinho da boca que bate aqui, pra gente saber exatamente, para não ficar aquela boca enorme ou uma boca muito pequenininha, a gente vem com o nosso lápis também, ó, essa parte central do olho, a pupila, ela serve como um medidor pra gente. A gente coloca o nosso lápis aqui e vê onde vai a nossa boquinha, termina mais nessa linha aqui, ó. Eu vou até fazer aqui só para vocês enxergarem. Esta linha aqui, ó, que vem da pupila para baixo, vai ser a nossa marquinha para a gente colocar o canto da boca. Desse lado a mesma coisa, ó. Eu pego meu lápis, coloco aqui, ó, e meu lápis vai dar a medida para mim, ó. Então, o cantinho da boca, ele tem que vir até aqui, ó, tá vendo? Então, eu tenho exatamente um rosto proporcional com o que eu tô avaliando aqui. Sempre, o importante no desenho, gente, é a observação. Então, vocês vão observar, você já tem as dicas das medidas pro rosto. Já temos as linhas auxiliares. Temos várias dicas, ó, para você fazer cantinho da boca. Tem o cantinho da boca vir até essa partezinha, ó, eu meço com o lápis, dá certinho, tá vendo, ó?
Começo com lápis, dá certinho. Eu tiro, né, lógico, essas linhas aqui, para vocês terem essas medidinhas. Esta é a parte principal que a gente tem que observar muito bem. Se os olhos estão colocados, se tem uma distância igual de um olho para o outro, a medida de um olho, ó, a medida de um olho é a mesma medida que vai dar o intervalo entre os dois olhos. Tá bom, gente? Então, essa primeira etapa está pronta. Essa é a nossa aula 8, então já desenho já com referência. A próxima aula eu já vou fazer para vocês todas as sombras e vou deixar o desenho praticamente pronto. Tá bom, gente? Então treinem em casa, espero que estejam todos bem, com saúde e em casa. Aproveita que vocês estão em casa e vamos fazer esses treinos de desenho que é muito legal. Quanto mais vocês fizerem, mais vocês vão se aperfeiçoar. E aí eu fico dando essas dicas aqui para vocês e até a nossa próxima aula. Tá bom, queridos? Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.